Uma produção de alguns alunos da primeira série, com apoio de Imovision, Globo Filmes, Telecine, Gulani, Natura Ecos, Visarte e Rádio Marcante. Com vocês, como seria o mundo sem a Amazônia e sem Jacques Cousteau? Que tal embarcar nessa história? Você saberia me dizer qual a importância da Amazônia para o Brasil e para o mundo? Que é mais importante que isso? Água, que é mais importante que isso? Não sei. Não? É um bem precioso que o Brasil tem. Infelizmente, nós brasileiros não sabemos cuidar da Amazônia. Eu sei na parte da respiração, né? Eu sei que é importante demais. Gente, pulmão do mundo, o povo não tem consciência e por isso está desmatando. É nosso dever conscientizar todo mundo, com certeza. Hoje, dentro da Amazônia, também tem um laboratório que estuda todas as doenças através das plantas, tentando achar a cura, e a gente não preserva isso. A importância da Amazônia para a humanidade não reside apenas no papel que desempenha para o equilíbrio ecológico mundial. Além de sua reconhecida riqueza natural, a Amazônia abriga expressivo conjunto de povos indígenas e populações tradicionais que incluem seringueiros, castanheiros, ribeirinhos, babaçoeiras, entre outros, que lhe conferem destaque em termos de diversidade cultural. A Amazônia possui grande importância para a estabilidade ambiental do planeta. Nela estão fixadas mais de 100 trilhões de toneladas de carbono. Sua massa vegetal libera algo em torno de 7 trilhões de toneladas de água anualmente para a atmosfera, via evapotranspiração, e seus rios descarregam cerca de 20% de toda a água doce que é despejada nos oceanos pelos rios existentes no globo terrestre. A Amazônia, como floresta tropical, apresenta-se como um ecossistema extremamente complexo e delicado. Em toda sua extensão, a região possui a maior bacia hidrográfica do mundo, com 25 mil quilômetros de águas navegáveis, habitat de cerca de 3 mil espécies de peixes, dentre as quais o acará-bandeira é nativo. Das 427 espécies de mamíferos, pelo menos 173 são endêmicos, como é o exemplo da jaguatirica, do muriqui, da arara, ameaçada de extinção, e do papagaio verdadeiro, vítima constante de contrabando. A vegetação da floresta amazônica é caracterizada pela floresta umbrófila densa e umbrófila aberta, o que significa um panorama sempre verde tanto no chão quanto no alto, devido às samambaias, espécies rasteiras e às largas copas das árvores anciãs, assim como um ar bastante úmido. Além das formações pioneiras, também há a presença de vegetação típica da savana e campinaranas. Todos os elementos, clima, solo, fauna e flora, estão tão estreitamente relacionados que não se pode considerar nenhum deles como o principal. Você já havia parado para pensar na verdadeira importância da Amazônia?
apesar de não ser necessariamente o pulmão do mundo, sua ausência causaria drásticas mudanças. O que seria do mundo sem a Amazônia? A principal atividade econômica no estado do Amazonas está vinculada às atividades primárias. São elas: extração vegetal, mineral e animal. Na extração mineral, são obtidos principalmente calcário e estanho. Na extração vegetal, existem atividade madeireira, retirada de castanha do Pará, coleta de frutas regionais, borracha. E na extração animal, a pesca. Outra fonte de renda no estado é o turismo, visto que a Amazônia tem espaços que ainda não foram explorados e são 100% preservados. O fruto-açaí, uma espécie nativa da várzea da região amazônica, está sendo fortemente consumido por brasileiros em países como Estados Unidos e Japão. Se esse não existisse, impossibilitaria o governo do país e do estado do Amazonas de arrecadar em média 700 milhões de reais anualmente. Também na floresta amazônica, as espécies de grande valor comercial para a indústria farmacêutica e de cosméticos causariam problemas na economia nacional e mundial caso a floresta não existisse. Para citar apenas 2 exemplos, a andiroba, repelente natural que possui propriedades cicatrizantes e anti-inflamatórias, e a copaíba, conhecida como antibiótico da floresta, com múltiplas indicações terapêuticas, se não existissem, deixariam de fornecer mais ou menos 10 milhões de reais à economia nacional. No ramo madeireiro, a floresta amazônica extrai em média 1,3 milhões de metros cúbicos em madeira serrada de pinos, faturando 5 bilhões por ano. Com a inexistência da floresta, 5 bilhões de reais deixariam de ser arrecadados. Sendo assim, a inexistência da floresta amazônica faria com que o Brasil e outros países deixassem de comercializar e ganhar por diversos produtos endêmicos. Pelo menos 1.000 espécies de aves e outras centenas de espécies de peixes estariam ameaçadas de desaparecer da face da Terra. Se, de acordo com o chamado efeito borboleta, um evento tão pequeno quanto o bater das asas do pequeno inseto pode levar a um desastre natural no outro lado do mundo, imagine a destruição de 7.584.421 km² da Amazônia. Teríamos uma destruição de 30% da biodiversidade mundial. Morreriam 40 mil espécies de plantas, das quais 30 mil são endêmicas, ou seja, não existem em outro lugar do mundo. Entretanto, se nada do que foi mencionado existisse, o PIB nacional teria um déficit avaliado em pouco mais de 30 bilhões e cerca de 2,1 bilhões de dólares deixariam de ser arrecadados pelo governo brasileiro todos os anos. Quando se remove a floresta, removem-se partículas que atuam na condensação das nuvens, o que diminui a precipitação. A falta de chuva atingiria todo o país. A seca afetaria mais drasticamente as regiões vizinhas da Amazônia. O cerrado seria mais sujeito ao fogo e o Pantanal secaria bastante, além de aumentar a temperatura global em 0,7 graus Celsius. Em âmbito regional e nacional, a floresta amazônica é uma potente reguladora do clima, visto que a massa equatorial continental é a mais atuante em nosso país. No mundo, porém, as mudanças climáticas não seriam tão significativas. Não podemos deixar de considerar, entretanto, a perda irreparável da biodiversidade. Que o mundo ainda seria mundo sem a Amazônia nós já sabíamos. Mas depois de tudo isso, ainda restam dúvidas de que a falta da Amazônia faria grande diferença? Claro que não. Mas e se não existisse Jacques Cousteau? Será que o mundo seria diferente? Você sabe quem foi Jacques Cousteau? Que tal conferir isso juntos? Moça, com licença. Você teria um tempinho rápido para eu te fazer uma pergunta? Depende. Você sabe me dizer quem foi Jacques Cousteau? Sei não, filha. Não. Sei, Jacques Cousteau foi um francês que esteve no Brasil, que percorreu a Amazônia. Jacques Cousteau
foi um grande desbravador, né, que pesquisou a flora amazônica. Cousteau foi um dos principais defensores do meio ambiente. Oceanógrafo, documentarista, escritor e inventor. Passou a dedicar-se à investigação submarina enquanto era oficial da Marinha, após a Segunda Guerra Mundial. Construiu o primeiro aparelho resistente à pressão atmosférica para proteger sua câmara de filmar, com a qual nos revelou o mundo submarino. A bordo de seu célebre navio Calypso, explorou mares e oceanos viajando à volta do mundo. Foi diretor do Instituto Oceanógrafo de Mônaco e criou a Fundação Cousteau, que se dedica à proteção do ecossistema marinho. Cousteau tornou-se mundialmente conhecido através dos documentários no qual estreou. Jacques Cousteau revolucionou o mundo das pesquisas aquáticas. O pesquisador, com seu laboratório submarino, provou que é possível viver debaixo d'água, e com isso ampliou o mundo das pesquisas marinhas. Inventando o aqualung, Cousteau transformou os mergulhos e facilitou a locomoção embaixo d'água, e reduziu muito o peso dos equipamentos. Imagine o quão difícil seria se os mergulhos fossem feitos com equipamentos como este. A locomoção seria completamente afetada. Além disso, a profundidade alcançada seria limitada. Imagine o mergulhador retirando amostras de material com esse equipamento. Como seria retirar fotos e catalogar novas espécies? Sem Cousteau, as pesquisas marinhas não seriam como são hoje. Se Jacques Cousteau não tivesse inventado o aqualung, permitindo a movimentação no fundo do mar, e o seu laboratório submarino, a vida submarina não poderia ser observada como hoje é observada. Se Jacques Cousteau não tivesse inventado aparelhos que permitissem que fossem gravadas imagens no fundo do mar, hoje, o fundo do mar seria um mistério para muitas pessoas. Sem Jacques Cousteau, inúmeras espécies hoje conhecidas não seriam nem imaginadas. Sem Jacques Cousteau, o fundo do mar com certeza seria um mundo ainda a ser descoberto.